Nesse vídeo a gente vai resolver algumas questões da última prova da PF, que aconteceu dia 23 de maio de 2021, e para poder pegar essa folha, só na descrição. Vamos lá. Para realizar uma operação de busca e apreensão em duas localidades diferentes, devem ser deslocadas duas equipes, cada uma delas composta por um delegado, um escrivão e dois agentes. Tendo como base essas informações, julgue os itens de 1 a 3. Item 1. Se estiverem disponíveis no momento de formação das equipes exatamente 2 delegados, 2 escrivães, 4 agentes, o número de maneiras diferentes de se montar as duas equipes seria igual ao número de maneiras de se montar, escolhendo-se entre esses mesmos profissionais uma única equipe para a realização de uma busca em uma única localidade. Então, basicamente, para fazer uma equipe, a gente precisa do quê? Um delegado, um escrivão e 2 agentes, não é isso? Essa primeira questão aí diz que a quantidade de maneiras de se fazer duas equipes, tendo um delegado, um escrivão e 2 agentes em cada uma dessas equipes, tendo para poder escolher 2 delegados, 2 escrivães e 4 agentes, é igual, né? A quantidade de maneiras para fazer essas duas equipes é igual à quantidade de maneiras para fazer uma única equipe. E aí a gente precisa dizer se isso está certo ou isso está errado. É bem tranquilo de responder essa questão, não precisaria nem fazer conta. Só que eu vou fazer só para provar, ponto. Olha só, como é que a gente faria para escolher essas duas equipes? Vamos lá, para a primeira equipe, eu preciso de um delegado e um escrivão e, ou melhor, 2 agentes, certo? Para a segunda equipe, também um delegado e um escrivão e 2 agentes, certo? Temos aí 2 delegados possíveis para poder escolher, sendo que eu só preciso de um. Vamos pensar nos agentes, que é mais fácil de entender. Olha só. Se eu escolher, por exemplo, o agente A e o agente B, ou mudar a ordem, escolher o agente B e o agente A, tem diferença? Claro que não. Estou escolhendo os mesmos 2 agentes. Então, como a ordem de escolha não vai importar para formar essas equipes, eu posso usar combinação. Então, ó, tenho 2 delegados, preciso escolher um. Combinação de 2 tomados 1 a 1. E multiplico. Falou? Se fosse ou, somaria. Preciso de um escrivão. Tenho 2. Combinação de 2 tomados 1 a 1. E 2 agentes. Tenho 4. Combinação de 4 tomados 2 a 2. Isso aqui é para escolher a primeira equipe, certo? E para a segunda equipe, ó, preciso de um delegado. Só que um já foi escolhido aqui. Eu não tinha 2? Agora só tenho um. Combinação de 1 tomados 1 a 1. Então só tem uma possibilidade, né? E vezes um escrivão. Tinha 2. Um já está aqui, então combinação também de 1 tomado 1 a 1. E vezes 2 agentes. Tinha 4. 2 ficaram aqui na primeira equipe, sobraram 2. Combinação de 2 agentes tomados 2 a 2. Então, vamos pensar sobre isso? Olha só. Combinação de 2 tomados 1 a 1 vai ser o quê? Vai ser, de novo, nem precisaria fazer, mas eu vou fazer só para poder provar. 2 fatorial sobre 1 fatorial vezes 1 fatorial, que é 2 menos 1, né? Vezes a mesma coisa, então vai ficar 2 fatorial sobre 1 fatorial vezes 1 fatorial. Vezes 4 tomados 2 a 2, vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial. 4 menos 2 é 2, então 2 fatorial. Vamos pensar sobre isso? Olha só. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Dividido por 1 é 2 mesmo, né? Vezes 2 de novo, mesma coisa. Então 2 vezes 2 vezes 4 fatorial é quem? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Dividido, ó, por 2 vezes 2, ou seja, de 24 dividido por 4. O que vai dar isso aí? Isso aqui vai dar 6, não é isso? Então nós vamos ter, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 6. 4 vezes 6 é igual a 24 maneiras distintas de escolher uma equipe, não é isso? Uma única equipe. Agora, se eu fosse escolher a segunda equipe, quantas possibilidades eu teria? 1, na combinação de 1 tomado 1, só dá uma possibilidade mesmo. Vezes 1 vezes 1. Dá 1 vezes 1 vezes 1, adivinha?
Conta difícil, né? 1. Como eu teria que escolher a primeira e a segunda equipe, eu multiplicaria, sim ou não, essas duas possibilidades, essas duas quantidades. Então, daria 24 vezes 1, 24. Ou seja, para escolher uma equipe, a gente tem 24 maneiras diferentes. Para escolher as duas equipes, eu também tenho 24 maneiras diferentes. Então, os valores são iguais? É a mesma quantidade? Corretíssimo. Show? Qualquer dúvida, fala comigo nos comentários, a gente troca aquela ideia marota. Número 2. Se estiverem disponíveis, no momento de formação das equipes, 3 delegados, 4 escrivães e 6 agentes, o número de maneiras distintas de se montar as duas equipes é superior a 6.500. Mesmo padrão, filhão. Ó, preciso de um delegado e um escrivão e 2 agentes na primeira equipe. Um delegado e um escrivão e 2 agentes também na segunda equipe, não é isso? Temos 3 delegados. Preciso de uma combinação de 3 tomados 1 a 1. Vezes 4 escrivães. Preciso de um. Combinação de 4 tomados 1 a 1. Vezes 6. Preciso de 2. 6 tomados 2 a 2. Para a segunda equipe, ó, preciso de um delegado. Tinha 3, só que um ficou aqui. Combinação de 2 agora, né? Tomados 1 a 1. Vezes um escrivão. Tinha 4, mais um já ficou na primeira equipe, sobraram 3. Então, combinação de 3, tomados a 1, vezes 2 agentes. Tinha 6, ficaram 2 aqui, sobraram 4. Combinação de 4, tomados 2 a 2. Agora é continha, né? Só que olha a malandragem. Olha só. Perceba que aqui em cima, quando eu tinha combinação de 2 tomados 1 a 1, acabou dando 2. Por que acontece isso? Toda vez que eu tiver combinação de qualquer coisa tomados 1 a 1, sempre vai dar aquela coisa. Se fosse um exemplo, combinação de 15 tomados 1 a 1, daria 15 o valor. Então não preciso fazer a conta. Falou? Então aqui, ó, de cara, eu já sei que combinação de 3 tomados 1 a 1 dá, adivinha, 3. 4 tomados 1 a 1 dá 4. E 6 tomados 2 a 2, aí poderia fazer conta. 6 fatorial sobre 2 fatorial, 6 menos 2, 4 fatorial. Só que olha só, 6 eu abriria até 4 fatorial, né? Então ficaria 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, cortaria 6 vezes 5 dividido por 2, que é a mesma coisa que 3 vezes 5, 15. Então isso aqui, ó, dá 15. 15 vezes 4, 60 vezes 3, 180. Possibilidade, né? 180 equipes diferentes aí para formar. E aqui, ó, 2 e 1, maceteado, dá 2 vezes, aqui dá 3 vezes 4 e 2, ó, se liga só, eu já sei quanto é que isso aí vai dar. A combinação de 4 tomados 2 a 2 é 6. Para que eu vou fazer a conta de novo, né? Besteira. Então, já coloco lá, 6. 3 vezes 2, 6 vezes 6, 36. Então, como eu tenho agora a primeira equipe e a segunda equipe de escolher, da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu multiplico as possibilidades. 180 vezes 36, eu sei que isso daí vai terminar em 0, né? Porque 180 tem um 0 lá. Então agora eu vou fazer só 36 vezes 18. Ó. 6 vezes 8, 48, sobe 4. 6 vezes 1, 6 com 4, 10. 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. Então dá o quê? 6.480. A questão fala que é superior a 6.500. Mentira, né? Tá errado. Show? Número 3 e último aí desse texto. Se estiverem disponíveis no momento de formação das equipes exatamente 2 delegados, 2 escrivães e 4 agentes, o número de maneiras distintas de se montar as duas equipes é igual a 4 fatorial. Poxa, não precisa fazer conta, porque olha só, é exatamente igual à questão 1. São as mesmas quantidades, concorda comigo? 2 delegados, 2 escrivães, 4 agentes. Aqui, ó, 2, 2 e 4. Está falando que o número de maneiras distintas de se montar as duas equipes é 4 fatorial. Eu já sei que o número de maneiras distintas de se montar as duas equipes é 24. E olha que legal, 24 é exatamente quem? 4
vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 4 fatorial. Corretíssimo. Show de bola? Vamos para a próxima. Temos aí. Aqui, show. P1. Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas. P2. Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos. P3. A fiscalização foi deficiente. E C. Os mutuários tiveram prejuízos. Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão e P1 a P3 são as premissas, julgue os itens de 4 a 7. Vamos lá, né? 4. A proposição P2 é equivalente a: se as falhas construtivas não foram corrigidas, os mutuários tiveram prejuízos. Vamos à proposição P2, então, olha só. Se as falhas construtivas foram corrigidas, vou chamar da seguinte forma, você pode chamar de outra coisa, tá? Foram corrigidas, então... Pô, Felipe, mas não tem então. Pois é, está implícito, né? Não precisa estar escrito para estar lá. Se alguma coisa, então outra coisa. Os mutuários não tiveram prejuízos. Então, vou chamar assim, ó. Não mutuários prejuízos. Show? E a questão está falando, ó, que essa proposição P2, que eu acabei de escrever aqui, é equivalente a isso aqui, ó. Equivalência do se então com o se então, ó, tem um se, o então está implícito também. Equivalência do se então com o se então, como é que a gente faz? Eu volto negando. Então, eu vou colocar o mesmo conectivo, se então, e vou voltar negando, de trás para frente. Ó. Não MP, nego, MP. FC, nego, não FC. Então, o correto seria isso aqui, ó. Não MP, ou melhor, se MP, então não FC. Ou seja, se os mutuários tiveram prejuízos, então as falhas construtivas não foram corrigidas. É isso que está aqui? Claro que não. Por isso, está errado. Show? 5. Uma negação correta da proposição P1 pode ser expressa por: se a fiscalização não foi deficiente, as falhas construtivas foram corrigidas. Olha só, essa daí, filhão, não precisa nem ter tanto trabalho. Pô, Felipe, por que não? Porque eu já sei que está errado de cara, porque está querendo negar, ó, P1, se liga só, é uma proposição com um conectivo se então. Concorda comigo? E está querendo negar se então com quem? Com o se então. Nunca que isso vai acontecer. Então já está errado de cara. O se então a gente nega com o E. Vou colocar aqui, ó, P1 é quem? Se a fiscalização foi deficiente, então as falhas construtivas não foram corrigidas. Como é que seria a negação desse esquema aí? Seria assim, ó. Repito a primeira, FD, e nego a segunda. Como já está não FC, né, a negação fica só FC. Show de bola? Então, isso está erradão. Número 6. A 6 diz assim, ó, a tabela verdade da proposição condicional associada ao argumento tem menos de 10 linhas. Será que é verdade? Olha só. Quantas proposições simples a gente tem aí? Eu tenho, ó, a fiscalização foi deficiente, uma proposição simples. As falhas construtivas não foram corrigidas, outra proposição simples. Aqui, ó, perceba que eu tenho a mesma proposição daqui, só que com valor lógico diferente, mas ainda é a mesma proposição. Depois, então tenho duas até agora, tá? Os mutuários não tiveram prejuízos, ó, diferente das demais. 3 proposições simples. A fiscalização foi deficiente, ó, é a mesma que essa aqui, então continuo com 3. E os mutuários tiveram prejuízos, é a mesma que essa aqui com valor lógico diferente. 3 proposições simples. Então, olha só, para eu descobrir a quantidade de linhas de uma tabela verdade, o que eu faço? Eu pego 2 e elevo a quantidade de proposições simples que eu tenho. Como eu tenho 3 proposições simples, é 2 elevado a 3, que dá quem? 2 vezes 2 vezes 2, 8 linhas. Fala que tem menos de 10. Perfeito. Falou? Questão 7. A proposição P1 é equivalente a: não é verdade que, toda vez que uma questão falar que alguma coisa é equivalente a e começar com não é verdade que, é a mesma coisa que dizer que tal coisa é a negação daquilo. Então, essa questão não é de equivalência, é de negação. Falou? Então, vou repetir. A proposição P1
é equivalente a não é verdade que a fiscalização foi deficiente e que as falhas construtivas foram corrigidas. Vamos lá, P1 é o seguinte, eu já tinha feito aqui, né? FD, sim, então, não FC. E está querendo negar isso aí, ó. Não é verdade que. Então, ó, vamos negar. A negação vai ser quem? Acabei de falar, né? Repete a primeira e, troquei conectivo, nega a segunda. Não FC fica quem? FC. Aqui, ó, a fiscalização foi deficiente e as falhas construtivas foram corrigidas. Olha lá, ó. Bonitão. Falou? Próxima. Temos aí, considere os seguintes conjuntos. P igual a todos os policiais federais em efetivo exercício no país. P1, policiais federais em efetivo exercício no país e que têm até 1 ano de experiência no exercício do cargo. P2, a mesma coisa lá que P1, com exceção disso aqui, ó, e que tem até 2 anos de experiência no exercício do cargo. P3, a mesma coisa, só que agora é até 3 anos de experiência. E assim sucessivamente, ou seja, P4 até 4 anos, P5 até 5 anos e assim vai, né? Com base nessas informações, julgue os itens de 8 a 10. 8. O conjunto P é igual à união infinita dos conjuntos P1, P2, P3, etc, etc, etc. Vamos pensar, olha só. Vamos pensar no conjunto P1. Policiais federais em efetivo exercício no país e que tem até 1 ano de experiência no exercício do cargo. Imagina um policial federal que tem só 6 meses de experiência, certo? Um menino, um garoto, 6 meses. Ele está dentro do conjunto P1? Tem até 1 ano. Então tá, concorda comigo? Show de bola. Ele está dentro do conjunto P2? Pô, Felipe, aí não. Por que não? Quem tem 6 meses não tem até 2 anos também? Claro que tem, pô. Ele está dentro do conjunto P3? Também, porque quem tem 6 meses de experiência, no exemplo que eu acabei de dar, também tem até 3 anos. E estaria dentro do conjunto P4 até 4 anos, P5 até 5 anos e assim vai. E, obviamente, dentro do conjunto P, porque ele seria um policial federal em efetivo exercício no país. Então, a gente pode desenhar essa situação aqui da seguinte forma, olha só. P1 está aqui, P2 está abraçando, digamos assim, P1, né? Ou seja, P1 está dentro de P2, P3 está aqui, ó, e P4 estaria aqui, P5, P6, P7, etc, etc, todos eles lindamente dentro de quem? Do conjunto P. Falou? Show de bola. Então, a questão 8 diz lá, ó, o conjunto P é igual à união infinita dos conjuntos P1, P2, P3, etc, etc. Isso é verdade ou isso é mentira? Está certo ou está errado? Tá correto. Por quê? Se você unir todos esses conjuntos aqui, ó, se você pegar o P1, unir com o P2, P3, P4, P5, até PN, né? O enésimo P lá, vai ser exatamente igual ao conjunto P. Vai dar o conjunto P. Então, corretíssimo. Número 9. Deixa eu ver se rola de botar assim. Show. Se bem que eu acho que é melhor deixar assim, né? Para deixar a imagem. Vamos ver. P2 é subconjunto de P1. Será? Olha só. Olha para o desenho que eu acabei de fazer. É P2 que é subconjunto de P1? Ou é o contrário? É o contrário. Lógico que é o contrário. P1 está dentro de P2. Então, é P1 que é subconjunto de P2 e não conforme está aqui. Isso está errado. Falou? Questão 10. Questão 10 diz assim, ó. Escolhendo-se aleatoriamente um integrante do conjunto P, a probabilidade de ele ter entre 2 e 3 anos de experiência no exercício do cargo é dada por N de P2 menos P3 sobre, né, dividido por N de P3, em que N de X indica o número de elementos do conjunto X e P2 menos P3 é o conjunto formado pelos indivíduos que estão em P2, mas não estão em P3. A questão não precisa nem escrever, nem botar a caneta no papel, mas eu vou fazer isso para poder explicar. Olha só, essa questão está completamente errada por alguns motivos. Vamos lá. Escolhendo-se aleatoriamente o integrante do conjunto P. Está querendo, então, de P, não é isso? Ó, conjunto P é que engloba todo mundo, tá? Deixa eu até botar assim, que aí a gente vê a imagem e lê a questão.
a probabilidade de ele ter entre 2 e 3 anos de experiência no exercício do cargo, vamos lá. Essa galera aqui, ó, tem até 2 anos de experiência no exercício do cargo. Essa galera aqui tem até 3 anos de experiência no exercício do cargo. Concorda comigo? Quem é que vai ter, ó, entre 2 e 3 anos? Por exemplo, quem tem 2 anos e 2 meses, 2 anos e 6 meses, 2 anos e 8 meses, enfim, entre 2 e 3 anos de experiência. É justamente, ó, a galera que está em P3, sim ou não, até 3 anos, mas não está em P2, até 2 anos, que já passou de 2 anos. Então seria isso aqui, ó. Vê se você concorda comigo, ó. Isso aqui que eu estou pintando de vermelho. Falou? Isso aqui é quem, afinal? É o conjunto P3 menos o conjunto P2. Concorda comigo? Sim ou não? P3 menos P2 é a galera que tem entre 2 e 3 anos de experiência no exercício do cargo. E a questão fala para mim que é quem? P2 menos P3. Já está errado aí. Beleza. Aí, nós temos que isso é dividido por n de P3. Mas se a questão quer que você escolha aleatoriamente um integrante do conjunto P, por que dividiu por P3 e não por P? Por quê? Porque probabilidade é a parte que a gente quer dividido pelo total que a gente tem. O total que a gente tem é justamente a galera do conjunto P e não de P3. Então, o correto aí seria o quê? N de P3 menos P2 sobre, certo? N de P. E não isso aqui que a questão botou. Falou? E aí continua, né? Em que N de x indica o número de elementos do conjunto X e P2 menos P3 é o conjunto formado pelos indivíduos que estão em P2. É completamente absurdo, porque olha só, isso aqui, P2 menos P3, ó, P2 menos P3, não é a galera que está em P2. Porque não tem como estar em P2 sem estar em P3 ao mesmo tempo. Show de bola? Por quê? Porque P2 está dentro de P3. Então, a questão está errada do início ao final. E assim terminamos o vídeo. Qualquer dúvida, fala comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.